Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, senhor presidente, na parte da manhã, as comissões de trabalho, saúde e educação realizaram neste plenário uma audiência pública para tratar de mais uma crise vivida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a crise na UERJ representa a crise em todas as universidades estaduais. Imaginar, por exemplo, senhor presidente, que a Universidade da Zona Oeste até hoje não tem um campus. Como pode um Estado, com a dimensão política, econômica e social do Estado do Rio de Janeiro, deputado Conte Bittencourt, que não esteve na nossa audiência sobre o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que realizava na Comissão de Educação uma audiência tratando da questão da FENORTE, que fatalmente caminha para ser extinta e os quadros funcionais a serem assimilados pela Universidade do Norte Fluminense. Imaginar que a UESO não tem campus. O Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, foi mantendo esse absurdo. A Comissão de Educação tem tratado reiteradamente da questão das universidades. E, com certeza absoluta, o seu presidente teria participado na manhã do debate sobre o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Mas membros da comissão, deputado Dr. Julianelli, deputado Flávio Serafini, deputado Eliomar Coelho, deputado Luiz Paulo, deputado Tio Carlos, deputado Zaqueu Teixeira, deputada Marta Rocha. Foi uma audiência pública muito mobilizadora, não só dos servidores, dos estudantes da UERJ e do Hospital Pedro Ernesto, como também dos membros aqui do nosso Poder Legislativo. E o sentimento unânime em relação, primeiro, à importância do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na formação de profissionais de saúde, na pesquisa e na extensão, o atendimento à população do nosso Estado, do nosso país. O Hospital Universitário Pedro Ernesto está sendo sucateado, aniquilado. Por quê? E isto está mais do que claro. É propósito do governo sucatear o hospital e fracionar a sua gestão. Lamentavelmente, o secretário de Estado da Saúde não compareceu para participar do debate. O diretor do hospital chega aqui e diz que durante meses a fio o governo não paga a fornecedores, a prestadores de serviço. O hospital vive hoje uma situação praticamente de paralisação de diversas de suas clínicas, porque as empresas de limpeza, segurança, recolhimento de lixo, sem recebimento 6 meses, 7 meses, 8 meses. Como ficam os trabalhadores? O Estado terceiriza e não paga. Vem aqui o diretor do hospital, doutor Edmar Santos, e diz, com 10 milhões mensais, aproximadamente,
ele teria condições de pagar aos terceirizados e de adquirir os insumos necessários para que o hospital alcançasse um padrão mínimo de regularidade no seu funcionamento. Aqui vieram representantes dos professores, representantes dos demais servidores, os alunos do DCE, a residência médica, a residente, sem receber. Então, senhora presidente, participação muito ampla, a ponto de ter a audiência pública sido iniciada às 10h20 e ter terminado quase 14 horas. Mas primeiro, quais foram as conclusões? Primeiro, o posicionamento unânime de que é inaceitável o que vem acontecendo com o Hospital Universitário Pedro Ernesto. É impossível admitir o fracionamento de sua gestão, que o fracionamento é para terceirização, para entregar a uma OS. A autonomia tem que ser mantida. E ao contrário, o hospital tem que recuperar o prestígio que já teve. Porque hoje, em face das dificuldades, tem até capacidade ociosa, porque já teve um número muito maior de leitos, já atendeu um número muito maior de pacientes, mesmo fazendo um amplo atendimento. Olha que o diretor do hospital trouxe aqui dados comparativos para demonstrar o compromisso que os profissionais de saúde no Hospital Universitário Pedro Ernesto têm para com a saúde, para com a formação dos profissionais, para com o atendimento à população. Então, além desse posicionamento unânime, recebemos também um abaixo-assinado com um número, mais de 30 mil. Quantas? 100 mil assinaturas. O deputado Jorge Lanelli me socorre aqui. Abaixo-assinado a ser encaminhado ao governador. A audiência pública teve a sua conclusão para solicitar ao presidente da casa que ele, com uma comissão, faça chegar às mãos do governador um abaixo-assinado, mas que o Poder Legislativo, através da presidência, convoque o secretário de Saúde, o secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário de Fazenda, para, juntamente com as representações, com as lideranças partidárias, com os parlamentares interessados e com as representações do hospital, com o diretor do hospital, a representação dos professores, o Sintuperge, com toda a representação, para uma saída imediata. Imediata. Não dá mais para procrastinar. Então, estamos fazendo contato com o presidente da casa, o deputado Jorge Pisciani, e tive a oportunidade de com ele conversar, que está interessado e disposto em fazer com que o Poder Legislativo dê essa contribuição. O soerguimento, a recuperação do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, eu venho a esta tribuna, primeiro, para mais uma vez divulgar a realização da audiência pública, os seus desdobramentos, mas a coesão que existe, tenho certeza, nesta casa, de modo a dar uma sustentação política para a recuperação daquele importante hospital universitário. Mas também, e aí lamentavelmente, uma questão de alto significado foi tratada aqui, que envolve a prática de crime de responsabilidade, que já está caracterizado na visão de muitos, que o governador descumpre a lei, descumpre a Constituição, afronta decisões judiciais, tudo isto fazendo com que ele esteja em curso na prática de crime de responsabilidade.
Não será surpresa, e lamentavelmente teremos essa consequência, que amanhã esta casa receba inúmeras representações contra o chefe do Poder Executivo pela prática de crime de responsabilidade, que cabe ao Poder Legislativo o julgamento. É um crime político, não é um crime comum da alçada do Ministério Público. Então é muito duro verificar que o Estado do Rio de Janeiro chega a esta situação. Por quê? Concluindo, se um hospital universitário do porte do Hospital Pedro Ernesto, que é o único hospital universitário estadual, único, se para o governo isso não é prioridade, afinal de contas, qual é a prioridade do governo? Se esta não é impossível que haja outra. E se existe a crise provocada pelo próprio governo, administrar uma crise consiste em definir prioridades. E eu tenho certeza absoluta que qualquer conjunto que seja formado para discutir a crise do Estado e definir as prioridades, o Hospital Universitário Pedro Ernesto estará incluso. Então, senhor presidente, agradecer aos parlamentares que já citei, que participaram, e aguardar um posicionamento do presidente desta casa, Jorge Pisciani, e dizer que dentro de 15, 20 dias, a audiência pública é uma audiência pública que está em estado permanente. Vamos realizar um outro encontro lá na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos salvar o Hospital Universitário Pedro II, em homenagem ao UERJ, em homenagem à nossa formação dos profissionais de saúde, mas em homenagem, acima de tudo, ao respeito que merece a população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.